E hoje vamos fazer aqui um maravilhoso bolo Floresta Negra, ou torta Floresta Negra aí para você fazer para um aniversário, então para você fazer aí para comer no final de semana que todo mundo vai amar. E ó, a primeira coisa que vamos fazer é colocar em uma tigela 4 ovos, lembrando, utiliza tudo em temperatura ambiente, tá? E aqui ó, uma xícara e meia de chá de açúcar. E aqui agora você vai bater até ficar parecendo um creminho levemente esbranquiçado, tá? Você pode bater na batedeira ou então com um fouet que também dá certo. Aqui ó, virou esse creminho, aí você acrescenta 1/3 de xícara de chá de óleo, 80 ml. Aqui eu já vou acrescentar o chocolate, meia xícara de chá de chocolate, no meu caso é o chocolate 50%, tá bom? Vou até reduzir um pouco aqui para não fazer sujeira. Já vou falar uma coisa pra vocês, eu utilizei uma xícara e meia de chá de açúcar, tá bom? Eu não lembro se eu falei. E aqui, ó, bateu bem, aí você vai colocar uma pitadinha de sal pra realçar o sabor do chocolate do nosso bolo. E aqui eu vou colocar uma xícara de chá de café com leite, sem açúcar, em temperatura ambiente, tá bom? Você faz um café, coloca meia xícara de chá de leite, meia xícara de chá do café e foi. Ah, Nando, por que o café com leite? Porque o café também realça o sabor do chocolate, tá bom? E aqui vamos fazer um bolo bem chocolatudo. Aqui agora você vai bater novamente na velocidade bem baixinha, tá? Para não voar aqui a receita para tudo que é canto. Depois que se misturar por completo, aqui ó, pronto. Aqui agora vamos peneirar a farinha de trigo. Mas antes de peneirar a farinha de trigo, vou te dar uma dica aqui, ó, que eu vou fazer. Rapidinho. Você vai pegar uma colher de chá. E aqui eu vou utilizar gotinhas de chocolate, mas é opcional a gotinhas de chocolate, tá bom? Eu separei meia xícara de chá de gotinhas, deu 80 gramas. Vou pegar uma colher de chá de farinha de trigo, colocar aqui nas gotinhas e mexer bem, ó. Feito isso, aí você reserva as gotinhas. E agora aqui você vai peneirar a farinha de trigo. 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Aí você vai peneirar e logo em seguida você vai bater até a massa ficar bem lisinha, sem nenhum gruminho de farinha de trigo. Mas aí você bate na velocidade bem baixinha da batedeira. Aqui, a massa ficou bem lisinha. Aí você acrescenta uma colher de sopa de fermento. E aqui bate novamente até o fermento e para toda a massa. Aqui, ó, terminou de bater, uma coisa que eu gosto de fazer, ó. Eu venho aqui com a espátula e vou pegando a massa lá de baixo, ó, e puxando. E também na lateral da tigela, ó. Pronto, fez isso. Aí agora você coloca as gotinhas de chocolate. Mas uma coisa também muito importante, ó. Gente, antes de colocar o fermento, já deixa a forma untada e polvilhada de chocolate em pó para ele ficar bem escurinho por fora. Aqui o que é que eu fiz? Passei manteiga na forma, coloquei um papel manteiga no fundinho, passei manteiga novamente e polvilhei chocolate em pó, tá bom? A minha forma tem 21 centímetros de diâmetro com 10 centímetros de altura. E o forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Aqui agora eu vou colocar as gotinhas e mexer delicadamente. E logo em seguida coloca na forma e leva ao forno, como eu falei, pré-aquecido a 180 graus por uns 40 a 50 minutinhos. Ou até a sua casa ficar com aquele cheiro maravilhoso de bolo de chocolate. Aí você faz o teste de palitinho, enfia bem no centro do bolo. Saiu sequinho, é porque já está bom. Uma outra dica que você pode fazer, uma dica que eu faço aqui em casa, eu ligo a luz do forno e dou uma batidinha no forno. Se você perceber que está sambando na parte de cima, não abre o forno, tá bom? E agora é só mexer aqui e colocar na forno. Aqui, ó, tirei o bolo do forno, ele deu uma leve esfriada. Que agora vamos tirar ele da forma. Que o que eu falei pra vocês, ó, eu utilizo um papel manteiga, que sai bem mais fácil, tá? Agora eu vou colocar ele aqui pra gente nivelar, tirar o topinho. E nada de jogar o topinho fora, tá? Dá pra comer depois, que ele tá bem gostoso. Cortou o topinho. Aí você vem e eu vou cortar aqui em 2 partes, ó. Quer dizer, fazer 2 cortes para ficar 3 fatias. Gente, eu vou cortar no olhômetro mesmo, viu? Qualquer coisa talvez que um pouquinho torto, mas bora lá. Pronto, fez esse corte. Aí vem com cuidado. Pronto, o primeiro foi. Agora mais um.
quebrou um pouquinho aqui, mas não tem problema não. Pronto. Aqui, ó, cortei em 3 camadas. Agora vamos reservar. Aqui agora vamos preparar um chantininho maravilhoso para esse bolo. Aí você vai colocar num bol da tigela 500 ml de mistura para chantilly, bem gelado, tá bom? Acrescente meia xícara de chá de leite condensado, 120 ml. E aqui não tem segredo, você vai colocar também meia xícara de chá de leite em pó, leite ninho em pó. E logo em seguida você vai bater na velocidade média para alta até começar a desgrudar da lateral da tigela, tá bom? Bater aqui. E agora você vai pegar um pouco menos que a metade, ó, quase a metade. Vai colocar em uma tigelinha. Olha, que vai ser pro recheio. Aqui, como eu não vou fazer uma camada muito grossa de recheio, aqui já tá bom, ó. Aqui eu separei 3/4 de xícara de cereja assim, ó, meio que triturado, deu 120 gramas. Vou colocar aqui nesse recheio. Tenta tirar o máximo do caldinho, tá? E aqui eu vou mexer bem. Pronto, agora já vamos colocar o recheio no bolo. Você vai pegar um pouco do chantilly, coloca assim, olha, um pratinho. Vai pegar uma das camadas do bolo, vai colocar. Vou falar uma coisa pra vocês, a camada que tem um papel manteiga, deixa por último, tá? Pra ficar aqui na parte de cima. Aí aqui, ó, o que é que eu fiz? Eu peguei 3 colheres de sopa do caldo da cereja com meia xícara de chá de água. Misturei tudo. Vou dar uma regada aqui no bolo. Aqui o que é que eu vou fazer? Eu não vou prensar o bolo, tá? Mas se você quiser, você pode prensar o bolo, tá? Eu já fiz aqui no canal um vídeo onde eu prensei o bolo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui eu vou colocar metade do recheio. Aqui eu não vou prensar o bolo justamente porque eu vou fazer uma camada bem fininha de recheio, ó. Pronto, fez essa primeira camada. Colocar mais uma fatia do bolo. Vem molhando mais um pouco. E coloca a última camada de recheio. Aqui para essa última camada, ó, que eu falei para vocês, deixa essa parte mais niveladinha para colocar por último. Ó, é só tirar. E aqui eu também gosto de regar, tá? Eu com garfinho, ó, espeto, para entrar com facilidade a calda. E venho com o restante da calda. Agora você vem com bem pouquinho chantininho, ó, coloca e espalha por todo o bolo, tá? Para grudar os farelinhos. Ó, fazendo uma camada bem fininha mesmo. Tanto na parte de cima como também na lateral, tá? Antes eu vou até tirar o excesso de recheio que tem aqui na lateral. Dá pra ter feito isso antes de colocar o chantininho aqui. Ó. Agora você vem e coloca uma camada mais generosa do chantininho. E pode brincar e de espatular. Eu já vou te dar uma dica aqui, ó. Caso você vá fazer o bolo para consumir no dia seguinte, ó, lembre de deixar sempre na geladeira. E uma dica, caso esteja muito quente aí na sua cidade, é você fazer um chantininho com glacê real. Eu já ensinei aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Espatulou. Agora você vem com raspinha de chocolate e vai colocando assim, ó. Vai ficar bem bonito. Ah, Nanda, e como é que eu faço raspa de chocolate? Ou você compra pronto, ou então você compra uma barra de chocolate e a barra não pode estar muito dura não, tá? Qualquer coisa você bota alguns segundos no micro-ondas e vai raspando. Aqui eu raspei com um negocinho desse, ó. É só ir passando na barra que vai formando as raspas. Que eu vou colocar também um pouco na lateral. Gente, que bolo lindo, né? Vou falar uma coisa pra vocês. A raspa da lateral, eu peguei um pedaço do chocolate, levei pro congelador e depois eu tirei a raspa, tá? Pra sair bem pequenininho e quebradinho. Pra ficar assim bem bonitão no final. E agora eu vou provar essa maravilha. Não esquece, se inscreve aqui no canal, clica no gostei caso você tenha gostado do vídeo. E vou te convidar a assistir outros episódios aqui do canal, tá bom? Beijinho na pontinha do nariz. Amo demais todos vocês, gente. Nossa. Amo. Tá perfeito. Tchau.